Este computador. Cá estamos, Sensei. Começamos mais uma. Bom dia, chefe. Em novo fuso, né? Hoje, essa conversa está rolando às 8h30 da manhã, Brasil, e 12h30, Barcelona. Não, peraí, senão você vai confundir. Agora está rolando aqui, é 1 da tarde em Barcelona. Se é 8h30, a gente está num fuso, no meio fuso, né? Aí passou para as 8. E agora entrou o fuso, né? Eu sei que você estava me esperando há meia hora atrás, e eu acabei entrando agora, mas está tudo certo. A gente está acertando os fusos. Sim, tá tudo em ordem. Na verdade, a pessoa vai assistir isso, sei lá que horas, né? Então, também, né? Como ainda estamos nesses testes e experiências aqui. Mas eu sei que para você está começando o dia e o meu dia já está pela metade. Isso é muito interessante quando eu converso com os meus clientes e mentoria, porque tem uma vibe diferente, né? Tem uma vibe bem diferente, assim, é muito curioso. Enquanto vocês estão dormindo no Brasil, né? Ou seja, eu estou aqui nas manhãs, eu tô com um ritmo assim tranquilo, fazer minha meditação, às vezes eu consigo fazer caminhada de manhã também, gravo uns vídeos. E claro, eu tô muito pilhado quando chega uma pessoa que eu marquei uma reunião às 8 da manhã, que a pessoa está ainda naquele estilo zen. Então eu tenho que baixar a bola e voltar a ser zen, né? Tipo... E para mim, muito legal, tá? Para mim, começando aqui 8 horas ou 8h30, não 7h30, né? 7h30 já é um pouco Veja a cedo demais, maldade, 7 horas. né? Mas poderia ser, mas começar o dia, tomar um café, ou aqui em casa eu desço na padaria, tomo um café, como um pãozinho na chapa, volto já. E começar conversando contigo, isso aqui impacta assim o dia, sabe? Eu acho que é Sim, que bom. bem legal começar. Primeira conversa da manhã com o Sherpa, é muito bom. Que bom. E ao fundo o Everest. Antes fosse, né? Falando em Everest, eu queria comentar um pouco sobre o Sherpa hoje, a ideia do Sherpa. Podemos? Mas, claro, acho que a gente gastou aí na último encontro, eu tratando bastante da etimologia do sensei, né? Vamos dedicar, acho que é para mim, para quem está ouvindo aí, da onde veio, de onde surgiu, onde é ganhou uma qualidade de sobrenome, né? Sim. Marcelo Sherpa, né? E acho que isso aí, então Exatamente. é profundo, quero saber. Isso é forte, é verdade. Não precisa ser nossa conversa hoje o dia inteiro, senão vai cansar as pessoas, talvez, mas eu queria falar um pouco sobre isso. E nesse aspecto, né? Ou seja, o Sherpa como uma... Que eu acho que eu comentei isso na outra vez que a gente conversou. O Sherpa como uma persona, né? Ou um arquétipo criado, né? Autodesenvolvido. E com isso, e com essa brincadeira de desenvolver esse arquétipo, esse personagem, o que eu considerava mais por um lado muito poético e por outro lado muito prático do que eu queria fazer na minha vida, assim. Então tinha uma mensagem por trás, mas principalmente tinha essa ideia de fazer disso uma... Dizem que quando você não consegue alguma, ou seja, que está errado você dizer assim, eu não consigo tal coisa. Você deve dizer, você deve colocar um personagem, né, de eu sou o fodão e eu consigo, né? Então, você já viu dizer, eu sou o fodão, eu sou o Sherpa e eu consigo, né? Então tem um pouco essa dinâmica assim. E o Sherpa, ou seja, foi um processo muito lento, tem sido um processo muito lento. Eu não me considero, e não sei se eu vou considerar até morrer, vou me considerar um cara 100% Sherpa ou qualquer coisa, qualquer coisa. Mas o que sim eu considero interessante, e começou pelo nomadismo e não pelo Sherpa. A ideia de eu querer me vincular, me inspirar nos nômades pré-agricultura, ou seja, eu estou falando de antes dos 10 mil anos atrás, isso vem há muitos anos na minha vida. Isso vem num desejo de o que em nós, em qualquer um de nós, ainda existe, ainda está, principalmente pelo fato de que os nômades, nós nômades lá atrás, todos nós nômades lá atrás, nossos ancestrais, vivemos como nômades por mais de 200 mil anos. E só os últimos 10 mil anos a gente é agricultor, sedentário, enfim, a nossa civilização vem daí. Então eu sempre fiquei com essa coisa, ou seja, em nós, o que ainda existe de mim de pré-histórico, né? O que existe em mim de... E eu fui descobrindo que tudo em nós ainda está. Toda a biologia nossa
é uma biologia de nômade, né? O nosso formato de corpo é um formato de andarilho, de caminhante, né? Os nossos órgãos estão construídos e desenhados para isso, nesse formato. Então, quando eu fui vendo que era assim, eu falei, bom, bacana, me identifico muito com essa ideia e isso um lado, né? Um pedaço da história. E outro pedaço da história foi descobrir os Sherpas ao ler a respeito dos escaladores, do Everest e tal. E eu gostei muito. Na verdade, o que me convenceu mesmo foi uma foto específica. Depois eu vou ver se eu acho, se em algum momento da edição, talvez a gente consiga colocar essa foto. Uma foto específica do primeiro... ou seja, já na volta, ou seja, já descansados, bem vestidos e arrumados, os dois primeiros que subiram o Everest, que era justamente um cara da África do Sul e um Sherpa. E essa foto, especialmente, tem várias fotos deles, mas uma em especial me fez assim, foi muito bacana, porque assim, nossa, esse Sherpa, ele é um lorde. A foto parecia, ele tinha uma humildade absoluta, mas ele tinha ao mesmo tempo uma sensação de plenitude, que ao lado do grande escalador, efetivamente o conhecido, o cara que ficou conhecido no mundo como o cara que primeiro escalou, quando na verdade foram dois, né? O outro parecia um bobão, gente boa, mas bobão, assim, sabe? Um escalador, né? Loiro, olho azul, grandão, desengonçado, né? E o outro parecia, assim, sabe, o cara da montanha, sabe? E aquela foto me impactou muito, muito, assim, eu achei muito, muito bonita, porque eu sabia o que estava por trás daquilo, no sentido de que o exercício de humildade daquele cara que me parecia tão potente, né? Tão elegante, tão sofisticado, né? E ao contrário, ou seja, outro cara que de repente era o cara que era o famoso, o famosão, o grande e tal, que lá parecia tão desengonçado, um carinha assim, gente boa, alegre, nenhuma raiva a ele, ao contrário, eu achava muito bonita a cena. E quando eu vi essa foto, Sensei, eu percebi que eu queria trabalhar minha vida aliando essa sabedoria da humildade com a plenitude, ou seja, não é uma humildade subserviente, que muitas vezes se associa quando a gente imagina esses Sherpas que a gente vê, né? Você vê aqueles caras carregando aqueles pesos. Quando eu falei para 2, 3 amigos que eu queria ser Sherpa, eu falo, você tá louco, você se humilhar, né, para os outros, não é estar a serviço, humildemente, e dentro, na nossa, e a concepção, né, de estar a serviço e humildemente, é que todo conhecimento está nessa pessoa. Quem de fato sobe dessa aquela montanha é essa turma toda, né? Então, enfim, tinha toda uma simbologia que eu construí mentalmente para mim mesmo, me divertindo com esse processo. Ou seja, não tem nenhuma característica, não tem nenhuma certificação Sherpa, não tem nenhum estudo Sherpa. E aí vem esse terceiro elemento, justamente de não ter, que eu tenho outros certificados, diplomas, né, experiências, e que não me servem de nada hoje, objetivamente falando. E eu falei assim, o último que eu fiz, justamente tentando me definir, ou seja, me colocar, porque, bom, fui especialista num determinado assunto, consultor sobre isso, escritor sobre esse assunto, mentor, coach, eu fui atrás também, me especializei também, fiz cursos sobre coach, sobre mentoria, e eu não me identifico objetivamente com nenhuma desses selos ou dessas marcas ou desses diplomas. E eu então inventei um personagem mais do que o diploma, né? Ou seja, eu acho que o Sherpa ele conduz muito mais ao meu objetivo que eu quero profissional. Aí falando do lado humano, né, tem essa característica, essa humildade, esse conhecimento, plenitude, elegância, tudo isso, né? Mas do lado profissional, eu cada vez estou me convencendo mais, que é o que eu acabava fazendo nas minhas atividades, que eu sou um cara que caminha junto. Eu, em determinadas situações, eu sei mais por experiência, não por teoria, né? Então não por faculdade ou não por... Eu sei mais porque eu já fiz aquele caminho mais vezes. Então eu humildemente digo, olha, aqui vai pela direita porque a esquerda tem um precipício. Não adianta, né, dizer, não, está nas suas mãos, decida, né? Escolha você, escolha o cacete, tem um puta de um precipício. Não, vai por aqui, vai por ali. Aí aquele outro caminho eu nunca fui. Vamos junto? Vamos ver o que tem? O que será que a gente aprende nisso? Então, essa ideia do caminhar junto me agrada muito, gosto muito disso. E eu estou agora num processo que vai demorar anos também de aprendizado, que é como se posicionar num lugar de igualdade
por um cara que te contrata, porque muitas vezes, a grande maioria das vezes, o cara te contrata para justamente alguém que saiba mais que ele, ajude mais ele, né? E faça de forma estruturada. Então, eu estou equacionando isso, estou criando, dos meus mentores atuais, como pilotos quase, essa experiência de, evidentemente, eu preciso dar valor, entregar algo a ele, mas eu não vou entregar algo que não seja o caminho, junto, porque eu estou caminhando junto, literalmente, né? Então, qualquer coisa que seja, ó, vai para lá, hein? Vai para lá que você vai se dar bem. Já não. Porque aí eu não estou colocando o meu na reta também. Ou seja, vamos para lá. Essa parte é muito bonita, né? Do É, caminhar junto, não tá. é, É companhia, né? Você divide a. E você estava falando aqui, me vem essa natureza do Sherpa, né? Que ele, para o escalador, excitado em chegar no topo da montanha, é uma coisa extraordinária. E uhum, ele tem ali uma ânsia de chegar. Para o Sherpa, é algo ordinário, é algo natural, porque ele já fez tanto, ele não tem a. é, Eu acho que tem como faixa preta, como sensei, eu lembro de alunos chegarem ansiosos, em quanto tempo eu levo para tirar a faixa preta? uhum, Fala, calma, velho, calma, depois da faixa preta, depois do primeiro pico, tem outros picos, e tem exatamente. mais Não outros. acaba. Mas o jovem, assim, o neófito, né, ou o cliente, né, tem aquela ânsia de alcançar logo, né? E para o Sherpa talvez não tenha essa figura do logo, tem essa Não. figura do durante. Sim, Então, sim. acho que o tempo, a relação com o tempo entre o Sherpa e o seu aprendiz, entre o sensei, tem algo com o tempo, né? A gente tem uma noção do tempo. O Sherpa já subiu essa montanha e desceu um monte de vezes. Para ele, É. é a casa dele, isso aí, E né? o Sherpa, o que ele quer não é subir a montanha, é voltar. Ó, Porque olha, o mais importante que os subidores de montanhas, ou o que quer que sejam, precisam, além de chegar lá em cima, é voltar vivo. Porque muitas mortes acontecem justamente na volta do Everest ou qualquer pico, né? Então o Sherpa ele tem o cuidado de ter a energia suficiente para subir e a energia suficiente equivalente para a volta. Isso então é um dado muito importante que gera uma diferença muito grande, né? E além disso também, eu acho que além desse cuidado da volta, eu lembro, isso também é uma coisa, não sei se eu te contei, porque eu também não fico só na metáfora das montanhas, né? Eu acho que claro que os Sherpas eles estão na base lá do Himalaya, mas eles fazem muitos caminhos nas redes de caminhos que existem no entorno de outras montanhas e não só montanhas e vales e no mundo inteiro, né? Eu acho que eu comparo às vezes eu pego como metáfora a ideia do Caminho de Santiago, que eu gosto muito da inspiração, que também a gente tem aquela imagem de que existia um único caminho, são vários caminhos de Santiago. Eu já fiz dois. Eu tenho outros para fazer, mas eu quero repetir o que eu já fiz via Portugal, enfim. Mas o Caminho de Santiago, todo mundo dizia para mim que era o seguinte: quando você chega em Santiago, você fica com vontade de continuar caminhando, não parar em Santiago. Muita gente vai até Finisterre, que é até uns 80 quilômetros mais em frente, mais uns 4 dias de caminhada, 3 ou 4, não lembro. Eu não fui porque eu já tinha ido para Finisterre outra vez, mas eu fiquei com essa mesma sensação e continuei caminhando literalmente. Né? Peguei lá uma estrada que por sorte minha, meu pai nasceu lá perto, então eu segui andando e visitei meu tio. Isso é um privilégio do meu caminho de Santiago. Mas o que eu lembro muito bem era chegar no caminho de Santiago com uma certa aflição, uma certa desilusão, que também já tinham me dito. Você fala, nossa, o legal é o caminho. cara, ó. O legal não é chegar em Santiago. As coisas mais bonitas que eu tenho de lembranças são os bosques que eu passei, os lugares que eu dormi, os rios que a gente cruzou. Isso é legal. Então, a ideia do caminho é uma mensagem também que eu acho que é muito importante, que também valoriza pela lógica do chefe. Essas pessoas que têm essa ansiedade de chegar não desfrutam do Não, caminho. ó, não, só para guardar, registrar assim bem claro, que a gente está deslocando assim o olhar para a chegada, né, para o É, achievement, né, para a é, conquista, para o pico, né. Então tem um lado da história que é esse foco, né, e alcançar alguma coisa, né. E tem uma sim, outra coisa que é o percorrer, que é o exato. apreciar, que é o desfrutar da jornada, do caminho, paraná. Mas é uma mudança, não é uma mudança pequena, acho que é abissal você Muito. deixar de ser um conquistador, um cara que quer vencer algo,
para ser um caminhante, para ser alguém que percorre, né? E vai continuar, não vai chegar. No caminho, você chega em Santiago, você continua a caminhar. Então, talvez seja uma É mais louco falsa... ainda, pensei, é mais louco, porque por isso que eu joguei a metáfora para o caminho e não para a montanha, porque a montanha, literalmente, o cara que sobe tem que descer, literalmente ele tem que descer, não é que tem um helicóptero lá que pega o cara e desce. Mas no caminho de Santiago tem um avião lá que o cara pega e volta. Então, todo mundo que faz o caminho de Santiago, hoje em dia, nessa nossa etapa moderna, faz o caminho, às vezes fica uns dias em Santiago, pega um avião ou um ônibus, vai para Porto, vai para Madrid e volta para casa. Então, literalmente, ele faz um caminho. E eu sempre falei, antes mesmo de ir, eu brincava com um amigo meu, o Zé, o que nos apresentou, o Zé do Sabático. Zé Renato Berg. Eu tinha um plano com o Zé Renato, a gente fazer o caminho de Santiago ao contrário. A gente começar filmando desde Santiago, indo em direção à França. A câmera sempre passando, as pessoas passando por nós, assim, e de vez em quando fazer umas entrevistas. A gente chegou a desenvolver, nunca mais voltei nessa, mas a gente chegou a participar de um edital e tal. Mas o que eu queria, o que a gente queria com essa ideia? Na época medieval, ou há 100 anos atrás, não precisa nem ir tão longe, as pessoas que chegavam em Santiago tinham que voltar também. Chegaram a pé, voltavam a pé. Mas a gente, nessa nossa sociedade, que valoriza a chegada, né, o pico, a meta, quando se fala em caminho de Santiago, o caminho de Santiago é o fim. Mas o caminho de Santiago não é o fim. O caminho. É o caminho. No mínimo, você precisa voltar para sua casa. Né? Não estou te pedindo que você também volte a pé. Não é essa. Mas é só dizendo assim que é o que você falou sobre a questão da valorização da meta, do cume, da chegada. Né? E aí, Sensei, tem outro assunto interessante que tem a ver com a nossa idade também, que muito do meu processo de transmutação aí para o Marcelo Sherpa tem a ver com isso, ou seja, eu estou afim, nessa minha segunda metade da vida, de continuar fazendo caminhos e subir e descer montanhas, porque aquela metáfora do cume eu já atingi, não algumas vezes, em várias situações da minha vida, em vários elementos profissionais, pessoais e tal. Então, aquele estímulo que talvez pessoas mais jovens tenham de chegar no cume, de alcançar, o cara quer ser diretor da empresa, o cara quer ganhar $1 milhão, o cara quer casar, o cara quer ter um filho, o cara quer... Eu participei de vários cumes, eu já fiz vários desses cumes, e eu gosto, e a minha percepção a cada cume é que já era uma espécie de depressão pós-parto pequenininha, né? Porque não entrega, parece que a expectativa do que vai alcançar, a fantasia, né, do que tem lá quando você chega, na realidade ela não entrega, né? Porque nunca houve, né? Foi uma produção, né, de $1 milhão, ser CEO do não sei das quantas e chegar em algum lugar. Faixa preta, imagino que isso, né? Faixa preta. Exato. Tem muita gente, cara, isso eu acho que é uma coisa curiosa, que faz o caminho do Aikido, ou seja, o do de Aikido é caminho, é um caminhar, em direção à harmonia. A harmonia é a nossa fantasia, a nossa utopia de uma vida harmônica, de uma relação harmônica com o mundo. Uma grande fantasia. Mas o que é legal desse caminho é a realidade do que você encontra durante o percurso, né? E muita gente chega na faixa preta, eu posso contar que vários abandonam o caminho do Aikido quando conquistam a faixa preta. Quando eles têm, como se fosse assim, pegam um título, né? E já denunciam um pouco qual que é o modelo mental, qual que é onde ela está. Não, ela queria conquistar a faixa preta. Ela estava ali só por uma conquista, só por um pico, né? E a graça é continuar. Você depois seguir o caminho, tipo, e nem se importar. Chega uma altura que a faixa preta já nem mais importa. Hoje eu canso de entrar, às vezes, em alguns lugares. Eu gosto de me desmanchar desse conceito de ser grande faixa preta, né? Continuo sendo. Tem uma frase que eu gosto que é: um faixa preta é um faixa branca que não parou. Exatamente, que é muito bom. E nunca parou, ele não quer parar. Então, a diferença de um faixa branca e faixa preta é que o faixa branca para. E o faixa preta, ele segue. Exatamente. E é o caminhar, é voltar de Santiago, é seguir o caminho. Fazer os caminhos. Então, nesse sentido todo, e aí encerrando o mote sobre o Sherpa, acho que a última coisa que é importante falar é, bom, ok, uma coisa é você se colocar como Sherpa e o que eu estou fazendo é me colocar como um sobrenome, né? Porque eu justamente queria dar essa importância e essa força
e não é também por isso que eu estou escondendo o meu sobrenome anterior, não é nada disso, ou seja, eu sou conhecido como Marcelo Straviz, que já é uma coisa interessante, porque não é o sobrenome do meu pai, é o sobrenome da minha mãe. Meu pai chama Rodrigues, que era muito comum, Rodrigues, ainda é, então na escola me Meu pai chamavam de também. Straviz. E aí, então, minha trajetória toda profissional foi pelo meu sobrenome mais conhecido, Marcelo Straviz, que continua existindo, né? Não tem nenhum problema psicológico que eu tenho, mas eu queria dar uma marca, eu queria marcar objetivamente uma nova vida. Uma vida que eu estou no processo disso, ou seja, uma nova vida. E, de novo, não é nenhuma loucura, é muito mais uma questão simbólica, muito mais uma brincadeira e, ao mesmo tempo, séria, de desenvolver novas atitudes, né? Ou seja, eu estou construindo novas coisas em mim. O Marcelo Sherpa é o cara que medita, o Straviz não meditava, o Marcelo Sherpa é o cara que caminha todo dia, o Straviz já caminhava bastante, mas não tanto. Então, estou construindo esse outro personagem. Poderia ser com o mesmo sobrenome? Poderia. Mas eu quero justamente ter a oportunidade das pessoas me perguntarem, eu falar sobre isso virar esse personagem, o que esse cara pode. Né? É interessante que quando eu coloco o Marcelo Sherpa, né, como personagem existindo, né? Por exemplo, eu estou escrevendo agora uma ficção. Eu não sei ainda quem está escrevendo a ficção. Não sei se é o Sherpa ou é o Straviz. Eu não sei quem vai assinar a ficção. Mas os livros que eu tenho escrito, os artigos que eu tenho escrito sobre pausas, sobre, enfim, tempo livre, tudo isso, esse já é o Sherpa que escreve, né? Então, eu me sinto a falsa modéstia horrível agora, é feio até o que eu vou dizer, mas eu me sinto um pouco inspirado no Fernando Pessoa com os seus heterônimos, sabe? Assim, eu acho que existe aí uma brincadeira que eu sempre fui fascinado pelo Fernando Pessoa desde 12, 13 anos, e eu gostava dessa coisa que era mais do que simplesmente ele botar um outro nome, né? Era toda uma vida por trás de cada um, né? Tinha os seus preferidos. Eu era muito fascinado pelo Alberto Caeiro, gostava muito da vida dele, do que tinha. Então, eu estou brincando com isso, na verdade. É uma enorme brincadeira, não tenho a menor intenção de ser nada além disso. Isso é uma boa Não, eu brincadeira. gosto, acho que é uma ótima inspiração esses heterônimos. A gente não tem a escola para isso, né? A gente vai consolidando uma coisa, assim, né? A altura que você fica preso nessa coisa, aí você quer se desgarrar disso e ser outra, né? Você quer começar uma outra carreira, você quer começar um outro relacionamento, você fica meio perdido porque você ficou grudado numa. Você fica. Não, e a gente se esforça por isso, né? Em Sim. ser uma coisa, em se tornar alguém. E você está falando de se desmanchar não se dividir, se multiplicar, né? Eu gosto disso. Eu sempre tive essa coisa na cabeça, né? Se eu sou um faixa preta de Aikido, se eu sou um sensei, não, parece que não cabe outra coisa. Uhum. Mas agora você não é, você está trabalhando pela transformação cultural na relação com os rios da cidade. Agora você é ativista, então. Você é ambientalista. Não. Eu sou faixa preta, eu sou sensei, Mas agora você começou a pintar, você largou tudo para ser artista? Não. Eu sou faixa preta, eu sou aqui, eu sou vovô, eu sou filho, eu sou artista plástico, eu sou um facilitador em universidades e organizações. Eu arranho violão, mas agora você vai se dedicar à música? Não, calma, gente. Não precisa, né? Não precisa, porque eu não quero me tornar alguém nesse sentido. Eu quero expressar. Esses heterônimos daria um nome para cada. Mas não tem escola para isso, né? Para a gente deixar de ser alguém. Né? E sermos muitos. A construção é para a gente ser uma pessoa integrada, sólida, né? Com foco. Coerente, né? Exatamente. Coerente assim, tipo, não me decepcione, né? Você é arquiteto, você é do esporte, né? Do Aikido. Você não é filósofo, você não pode ser pensador, você não pode ser um ativista. É muito cruel. Eu sempre reagi assim de enfiar um chapéu na minha cabeça, sabe, de você já sei quem você é. As pessoas parecem que querem saber onde as pessoas estão no mundo, né? Eu vou num dentista, o dentista não é meu contador, ele é meu dentista. Ele vai lá e não vai. Eu vou, sei lá, Você tem uma.
as pessoas no lugar certinho delas, assim, não embaralhem esse negócio aqui, né? Sabe o que é louco? Eu, nessa minha intenção nesse meu nomadismo profissional, porque eu fiz várias coisas profissionalmente em etapas, né? Mas eu era geralmente uma coisa, concretamente, depois virava outra. Eu mesmo não me permitia ser vários numa só. Mas nessa minha intenção, eu já tentava ver como é que a gente podia ver que as pessoas pudessem ser mais livres nesse aspecto. Eu acho que até comentei num dos últimos encontros que com os jovens da escola que estavam pré-faculdade, que eu propunha a eles, ao invés de pensar qual era a faculdade que eles queriam fazer, que pensassem em não fazer nenhuma durante um ano, né? Que chama Gap Year, isso inclusive tem nome. Na época eu não sabia que tinha esse nome, mas hoje em dia, aqui na Europa, se fala muito isso. E eu era estraçalhado, porque eles estavam treinados. Imagina, então, uma criança, vamos chamar assim, de 17 anos, várias crianças de 17 anos, totalmente decididas, influenciadas pela escola e por seus pais, de que naquele momento de suas vidas eles poderiam ser livres, muito mais do que eu ou você. Eles estavam condicionados a escolher uma faculdade logo cedo. Se não precisar fazer cursinho, melhor ainda. Então eu falei, bom, ok. Essa turma, não desisto, não vou muito atrás dela, não acho que vai sair muita coisa aí, é uma pena. Aí eu vi que comecei a ter aquela fase dos 30 anos, eu peguei uma bela crise existencial, admirável e muito boa, que bom que eu tinha essa crise, mas também comecei a perceber, bom, esse é um momento interessante porque as pessoas também, assim como eu, alguns têm crises e tal, e algumas dessas pessoas fazem uma boa, depois da crise, fazem um bom desvio para alguma coisa talvez mais interessante, talvez não. Mas eu fui perceber também que essas pessoas, é o que você falou, elas não estão afim, e agora eu vou falar coisas que talvez as pessoas vão me odiar. Essas pessoas não estão afim, naquele momento de crise, de esparramar ideias ou ser brainstorming de ideias. Eles querem achar o foco, a concentração, o propósito da sua vida. Maldita hora que inventaram essa porra de propósitos. Porque essa coisa do propósito foca que tem que ser uma coisa. Tem que ser uma montanha. Uma chegada, né? Um Santiago, né? Então, esse inferno que também me mutilou muitos anos, ou seja, que também eu achava que era por aí, tá? Hoje em dia eu me sinto livre disso, porque, cara, de novo a gente volta para os nômades de 10 mil anos atrás. Você acha que aqueles caras tinham algum propósito, cara? Eles estavam curtindo a vida, perambulando pelo mundo infinito. E tava vagabundos. Bom. Vagabundos, muito, sabe? Então. É gozado. O vaguear, né? O derivar é tão pejorativo, né? Você ser um perambulante, né? Sem propósito, né? A pessoa tem um olhar pejorativo, que essa pessoa não quer conquistar nada, ela não quer ser alguma coisa. Ela quer desfrutar, ela quer curtir. Cada lugar que ela é. Você está falando do nomadismo, do chefe, acho que tem uma coisa interna, sabe? Essa liberdade que você tem, assim, de você transitar internamente, né? Isso, você tem os seus heterônimos, né? Isso depois se traduz fora, né? Nas várias coisas que você faz, ambientes que você atua, né? Mas é uma decisão interna. Sim. De se desgarrar de uma solidez, de uma consolidação, de um formato, né? Mas é interno. E eu acho que é muito... Eu me identifico demais com o que você está falando, sabe? Porque a sociedade, né? E começa a sociedade em família, né? O primeiro julgamento que a gente recebe é de pai, mãe, irmão, né? Já olha e fala, esse menino não vai dar certo, né? Esse menino está muito perdido. Não é melhor levar no psicólogo, né? Não é melhor levar no psicólogo, né? Afinal, o que você quer da sua vida, sabe? Então tem aquela, né? Não, eu ainda não sei, eu quero saber, eu quero... Né? E é muito sofrido desfrutar dessa liberdade nômade, né? Num lugar onde espera que você esteja num caminho claro, né? Com um propósito definido, né? Se você não tem, você fica angustiado de não ter esse propósito. Nossa, eu fiz umas lives durante a pandemia. Isso aqui também vou aborrecer com umas pessoas, essa coisa de propósito. Tem gente que virou, assim, profissional disso, né? Disso. Eu entrego o seu propósito em 3 dias, né? Aquela coisa de... Né? Pai Ogum entrega seu propósito aí, né? Ou seu dinheiro de volta. Cara, eu fazia umas lives que tinham como título Live Sem Propósito. E a gente está fazendo aqui um bate-papo sem propósito. Exatamente. Mas para quê? Qual vai ser o tema, ô Sherpa? Não. Vamos ser nômades na conversa nossa. Total. E sem preocupação, mas vem cá, mas vai acabar que horas? Vocês vão falar, quem vai falar a que horas?
sobre o que vai ser falado e para quê. Qual é a que é o objetivo? Qual é a pauta e qual vai ser a finalidade da coisa, né? O fim. Mas olha, então, e não tem escola disso, Sherpa. Não tem cultura disso. Não só não tem, a vagabundagem do perdido, né? O que tem é o oposto disso, né? Então, tem escolas que é o oposto disso. Todas as escolas do mundo, tirando aquelas honrosas exceções que, por serem tão honrosas e tão exceções, não ajudam muito na revolução, na mudança de mundo. Então, nesse aspecto, eu sou bem desesperançado, assim. Mas eu acho que a gente tem condições de, no individual, fazer essas mudanças. Mas é o que você estava falando, né? É o nômade interno. Sim, ou seja, todo um esforço para desenvolver esse nômade interno, esse livre, esse homem livre dentro de nós. Mas seria muito mais fácil se a gente tivesse estímulos externos que nos estimulassem, né? E quase não tem, cara. É isso aí, ou referências, né? Ou referências. Não tem, porque a gente é treinado na escola a morar numa caixa, sentado olhando para um líder, né? Depois a gente repete isso no profissional, no trabalho. Então, nas nossas famílias são caixas que existem também provavelmente um líder, ou não tem líder, ou a falta de líder zera a necessidade de existir um líder. Ou seja, existe um conjunto aí que nos dá... Eu estou lembrando dessa história, é engraçado, até homenagear um cara que não sei se tem na Vivo ou não, mas foi um professor de literatura na escola, e ele era daqueles típicos professores que os certinhos odiavam, né? Porque ele não tinha prova, dava umas redações, dava umas notas boas e fácil, começava a viajar nas falas. E eu e mais alguns adorávamos, né? O Mário, o professor Mário. E ele teve duas coisas tem várias coisas que eu lembro dele, mas duas que eu queria comentar aqui. Uma delas eu acho que até já falei, não lembro se eu falei ou não. Eu começo a ficar velho e começo a achar que eu me repito demais. Mas uma que eu acho maravilhosa, a frase dele, que daria 3 conversas nossas dessa, que ele fala que quando você se recusa a ser grande, você está roubando você da gente. Essa frase é do caralho, meu amigo. Essa frase ele disse numa bela manhã de terça-feira de junho de 1986 e ainda está na minha cabeça reverberando, né? Então, isso, para mim, foi uma chamada, foi o cara que me disse algo na linha da liberdade. Porque não diz você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que fazer... Não, quando você é grande, meu amigo. Ou seja, não negue a sua grandeza e seja o seu tamanho, que é isso que a gente precisa como humanidade. Então, essa frase, para mim, é matadora. Mas... Deixa eu só, não quero perder isso aqui. Eu tive uma relação com uma querida amiga, uma terapeuta, psicóloga, a gente viveu 11 anos juntos, né? Mas ela é de família nipônica. Ela é filha de japoneses e tem uma herança japonesa incrível, né? Que são muito mais lineares, por incrível que pareça, eles são muito mais disciplinados, muito mais contidos. Existe lindo, mas é diferente. Sim. E na nossa separação, quando a gente foi caminhando, a relação estava... A gente começou a perceber modos de funcionar que não estavam batendo, enfim. Teve uma frase dela, que o peito do seu professor ali, que ela falou uma coisa que foi forte, mas muito definidora da coisa. Ela falou: Zé, você quer tudo, você não pode querer tudo. Você tem que fazer sacrifícios. Aquilo, assim, eu parei para ouvir aquilo, né, com toda... Eu falei, nossa, você me ajudou a me definir, assim, porque eu quero tudo. E eu não quero fazer sacrifício. Mas eu não quer dizer que querer tudo não terá sacrifício. Só que o meu mapa era de não deixar de ser tudo que eu posso ser, sabe? Claro. Eu estou falando disso, de ter muitas mulheres e muitas... Não é isso. Mas é de ser múltiplo. Claro. E ela dizia, não, você tem que ser mais restrito. Você não pode ser... E me ajudou demais, foi muito... Ela levantou um espelho, assim, para mim, que é ser grande, ser tudo. Isso não quer dizer ser arrogante, ser metido à besta. Não, somos gigantes, como espécie humana. Total. Somos sensíveis, somos racionais, somos corporais. Somos frágeis e somos fortes. A gente cara... É uma giganteza, assim, a espécie humana, que eu não quero ter ido embora sem ter visitado toda essa
essa possibilidade. Tudo que a gente tem direito, que é possível, né? E que está aí à disposição, nessa abundância da vida. Então, para mim, a vida tem essa celebração. Eu não consigo imaginar que ela tem que ser um processo doloroso, difícil, restrito. Porque eu falo assim, é muita abundância para eu conhecer, desfrutar, aproveitar. E o que você fala, não é disso virar, então, um festeiro. Não, não. É no sentido real, o caminhar por tudo isso. Né? Então, literalmente, eu quero conhecer o mundo, mas não só o mundo, como as suas experiências, as pessoas, as histórias, viver, sabe, celebrar tudo isso. E aí esse gancho que eu falo de que, para mim, essa metade da vida, no meu otimismo, onde eu quero ver até os 100, então estou com 51, estou nessa metade seguinte, essa metade seguinte isso é, assim, muito radical. Até os 50, eu fiz isso mais ou menos, bastante mais livre que muita gente, mas agora é um ativismo da liberdade. Agora é isso, radicalmente isso, vivendo da minha própria mensagem sobre isso e falando para as pessoas e trocando ideias e desfrutando. É isso um pouco a pegada. Mas só voltando ao Mar, até porque essa segunda coisinha que eu lembro dele é bem menos glamurosa do que a primeira da frase, mas me traz uma lembrança boa, porque para mim eu já tinha, sei lá, eu devia ter uns 15, 16 anos na época, eu já tinha andado de ônibus na vida, já tinha feito coisas e saído com amigos pegando ônibus, indo para o Parque Ibirapuera, que eu também ia muito, mas ele falou um dia que tinha uma exposição do Volpi no Parque Ibirapuera, no MAN, e se a gente quisesse ir, quem quisesse ir, que fosse, não é que organizou a palestra, ou marcar um turismo, né, uma excursão com todos, ele simplesmente falou que fosse. Mas ele ficou, acho que a aula inteira falando do Volpi. E eu que não tinha visto o Volpi até então, ou se tinha visto, não sabia, a fala dele, sem mostrar nenhuma ilustração, nenhuma foto do Volpi, a fala dele sobre o Volpi, o que era, o que representava, e os símbolos, e as bandeirinhas, né, principalmente as bandeirinhas, e as várias... Ele falou uma aula sobre isso, né? Que eu fiquei, eu e mais 4 ou 5 mil, não sei se a gente foi naquela mesma tarde ou na seguinte, mas a gente foi pegamos o ônibus, fomos até o MAN, e para mim, a grande aventura era todo o processo. De novo, onde eu queria chegar. Não era o caminho, ou seja, para um moleque que tinha andado pouco de ônibus com os amigos, por Ibirapuera, para entrar num museu, que no MAN eu nunca tinha entrado, para ver a exposição, eu já estava vivendo a grande aventura. Todo esse grande circuito. Chegamos lá, o Volpi era legal, ele é um exagerado, porque foi muito mais legal o que ele disse do que o Volpi em si, ou seja, gosto muito do Volpi, acho bacana, mas literalmente eu acho que ele era um grande panfletário do que ele quisesse ser, né? Falava bem de tudo, mas eu não fiquei decepcionado, como algum amigo meu ficou, porque eu estava encantado com a aventura da tarde. Ele produziu o movimento, né? Ele produziu o descolamento. Você sair de casa, ver os amigos, organizar como é que você vai. Ele jogou uma coisa para produzir um caminho. O Volpi lá nem era essa coisa toda, né? Eu vou para o Volpi. Eu acho que o Aikido nem é essa coisa toda. Eu acho que nada é essa coisa toda. Nada. Mas o caminho é mágico. Mas o caminho é legal. O caminho é legal, né? Acho que Então, essa história onde eu não tem nenhum glamour, mas ou seja, foi lá, naquele momento, para mim, com o que eu considero como o processo inaugural de valorização do caminho. De falar, eu acho que até então, como todos nós, a gente fica muito habituado a essas chegadas, né? E lá eu falei, não, cara, o ônibus, saber que ônibus é, como é que a gente sai, quem vai, como é que a gente chega no Ibirapuera, fomos no Volpi, ficamos meia hora no Volpi, depois ficamos brincando no Ibirapuera, né? Passeando. Depois voltar, não lembro como é que a gente voltou, mas depois voltar. Então, esse cara, que eu nunca mais cruzei na vida, para mim foi o grande mestre, nesse aspecto de, sem ele saber, que era um grande mestre para assunto. Ele deve ter virado mestre para muitas pessoas, para situações diferentes, talvez para uns inspirou na literatura, para outros inspirou nas artes plásticas com o voo, para outros inspirou sei lá o quê, mas no meu caso, quem diria, inspirou por uma coisa que é essa ideia do nomadismo, do Sherpa, né, do caminho. Com certeza tem influência dele de eu querer fazer o Caminho de Santiago há muitos anos que eu queria fazer, e fui lá e fiz, e outros caminhos também, outras trilhas. Então, é interessante, né, como também os caminhos, as trajetórias das pessoas, né? Ou seja, a gente se conhecer, né, Zé, Sansei Zé, esses circuitos da vida, eu sou muito grato, porque quando eu estou no flow do caminho, a sensação é de pura gratidão. E eu estou nesse momento contigo. Isso é viver. Isso é viver, né? Exatamente. Mas você está falando isso aí, está vindo duas coisas. Uma é essas referências, né?
lembro a minha avó, ela depois de criar 7 filhos, perdeu, eu não nem cheguei a conhecer meu avô. Ela criou 7 filhos, né? Super bem, é uma referência para a família inteira. Ela aos 60 começa a ser pintora. Ela começa a pintar aos 60. Então, eu tenho uma referência de uma mulher que começa uma história aos 60 e É. pinta durante 10, 12 anos. Ela faleceu com 78, se não me engano, acho por aí. Começou a carreira. Ela teve Sim. de pintora. Então, ela criou essa identidade, né? Como você falou, esse heterônimo, né? Ou essa de artista, mas ela não nunca foi. Então, essas referências, você vê o professor Mário lá, pessoas que vão dando umas pistas. É. Mas eu posso ser isso e aquilo. Eu posso começar de novo. Eu posso criar uma outra identidade e somar que eu sou. Eu não vou perder aquilo. Né? A gente fala, eu trabalho muito com lideranças, acho que você também, né? Acho que muito desse olhar nosso, acho que é um alimento nutritivo, né? Para quem tá cuidando de um negócio, de uma equipe, enfim, mas de ter essa visão mais plural, sabe? A gente vê agora como uma coisa assim, parece que é uma competência lidar com a diversidade. Caralho, isso aí devia ser básico, né? A gente compreender que o mundo é diverso, o mundo deve ser inclusivo, né? O mundo deve ser para todos, né? Não, vira assim uma competência de se desenvolver. A gente perdeu o caminho, né? Eu acho que trazer essa visão generosa, né, desfrutadora, né, compassiva, né, de não estar legal, ok, vai ter que entregar lá um certo resultado, todo mundo vai ter que entregar, mas o quanto a gente está perdendo durante o percurso, né, Sim. de desfrute, de aprendizagem mesmo nesse percurso, né? E outra coisa que também eu cada vez mais me convenço que a minha maior contribuição é para a gente da mais ou menos a mesma idade que nós, a nossa faixa etária. Nada contra os mais jovens, mas é que eu acho que eles têm outros problemas. A gente tem estes, eles têm outros. Então, que eu digo que a gente tem esses aqui. Eu fico com muita compaixão, uma ideia realmente compassiva de gente da nossa idade que não está feliz como deveria ser, como nós estamos. Porque eu sei que você está feliz, eu sei que eu sou feliz, né? E eu falo assim, deveriam. Por favor, deveriam, né? E essa felicidade não se vende no tá aqui, felicidade em 3 dias e ainda de bônus você leva alegria também, né? Mas, ou seja, não é por aí. Mas é que a ideia de que essa infelicidade da gente, da nossa geração, que está um pouco perdida profissionalmente, porque olha para, tenta ver, e quem compete com ele é um moleque de 20 anos que sabe muito mais de TikTok e sei lá o quê, que vai servir nas vendas de sei lá quanto, que eu também não sei, e já descobre que aquilo não consegue se virar. O cara de 30 é o que talvez consiga se virar no TikTok, então é ele que está competindo com o cara de 20. Só que a grande coisa que nunca se diz para ninguém, não, a nossa sociedade não nos diz, é isso. A gente pode aos 60 anos ser pintor. A gente pode aos 40 anos mudar radicalmente de carreira. A gente pode se revolucionar. Não é simples também, tá? Porque a gente está tão... Eu vejo que o meu problema, é interessante falar isso agora assim, porque eu estava pensando esses dias. O meu problema não é eu me transformar em alguma coisa, é eu tirar o que eu não sou. Dá um Fala trabalho. de novo. Quebra aqui. Tem umas coisas que tem que falar, voltar a fita. Fala de novo. Mais uma vez, vai. Que o meu Fala. problema não é me transformar em alguma coisa. Não é, não é por aí. A questão é eu tirar de mim, jogar fora o que eu não sou. Tirar de mim. É a história do Davi lá, da escultura, sabe? Tirar o que não é cavalo, né? Tirar o que não é da. Acho que é Davi, o cavalo, você tá. Mármore, tirar aqui. Então, eu tenho uma enorme dificuldade, um trabalho imenso de tirar condicionamentos, verdades construídas. O que colaram em você. Tudo grudado, cara. Então, e tá tudo grudado em nós. Então, é isso que me dá trabalho. Não é virar Batman, ou seja, não é virar uma outra coisa, né? Não. É literalmente se desapegar dessas construções todas. Isso eu gosto da expressão, que também já eu não inventei isso aí, eu ouvi acho que do Danny Rudia, que é aquelas frases que colam, né? Que é a meta ou o sonho é você se transformar em quem você é. Exatamente. Me transformar. O que você está falando? Eu não quero me transformar em algo que eu quero me transformar em algo que eu sempre fui. Exatamente. E não me deixei ser, não me deixaram ser, né? Exatamente. Você vê a gente vê quando
o homossexual, ela assume e ela deixa de ser o que ela não é. Porra, o que eu vejo não é nem a questão da sexualidade, mas essa liberdade de... E falar, não, é isso que eu sou. Sinto muito, assim, pessoal, mas eu não posso deixar de ser quem eu sou. Naturalidade, né? Quando chega nesse patamar, naturalidade que é. É porque eu posso deixar de ser quem eu sou isso aqui, né? Eu sou, né? Você se apropria dessa... E de modo elegante, de modo sincero, não está lutando contra algo, você está se despindo do que não é você. Não né? Isso é muito e a gente forte. Está cheio do que a gente não é, cheio. Então, eu acho que aí, voltando a esse público, né, gente, 40, 50, 60, 70, a gente está super condicionado, cheio de bagagens desnecessárias, muitas delas. E o convite é isso, você tirar essas coisas que a gente não é, porque o que sobra é o que a gente é. E às vezes o que a gente é aquele moleque lá sonhador de 15, 20 anos. Aquele cara que tinha um sonho lá atrás que não concretizou. Eu estou com alguns mentorandos que um deles é objetivamente isso, a minha conversa com ele. Mas é tão forte o processo dele, não vou falar muito, senão fica evidente, não quero também tirar o sigilo dele, mas enfim, é tão forte o processo com ele, dessa transformação de voltar a ser o que era, o que sonhava ser lá atrás, que vem o organismo dele e somatiza doenças novas. É muito louco. Ou seja, então é tão duro o processo, é tão carregado de verdades colocadas, o que a sociedade diz para ele que ele tinha que ser, os pais tinham, sabe, os empregos que ele teve, onde ele alcançou, que quando ele consegue tirar um pouquinho a luz, não, porque eu quero ser artista, entendeu? Aí vem lá e pá, bate uma somatização, vem uma dor no estômago, vem uma perna que quebra, ou seja, e de novo, não estou falando nenhuma mística aqui, não é nenhum castigo divino, é somatização, é puramente psicologia mesmo. Total. Né? Total. E é muito interessante. Então, tem realmente um conjunto de fatores que nos vão dizer, não, cara, para com essa coisa, volta a ser condicionado aqui, porque é o bom. O bom é o caminho em linha reta, entendeu? O bom é estar cuidando dessa caixinha que você está. Nossa, você falou sei lá, é um convite assim para quem está ouvindo, né? A gente olhar para esse curso de vida, né? Como um rio mesmo, né? E o que se mantém, né? Qual que é aquela coisa que se mantém, que você encontra no teu menina de 7 anos, de 15, de 20, de 25? O que se mantém, né? E não é um talento, é algum desejo, né? padrão, algum padrão. Eu lembro, assim, eu olho para a minha vida hoje como profissional, como um homem de 61 anos, né? Eu sempre gostei de me relacionar com os públicos mais diversos, né? Então eu transitava, eu era um transitante, assim, eu era um passarinho, assim, andando, curioso, né? Permanece isso, velho. E hoje ganha uma natureza de trabalho, eu trabalho com isso, eu frequento esses ambientes, eu frequento várias tribos, né? Me interessam várias tribos, né? Eu cresço à medida que eu amplio essa qualidade de conexão com outras tribos, né? Sim. Eu tinha isso no moleque. Eu era amigo de carne e unha, assim, do filho lá do presidente da Praianinha, do Conexo de Aquatrão São João da Barra. Eram pessoas de alto padrão, né? Mas eu era apaixonado pela filha do porteiro. Uhum. A Lucinha, filha do zelador ali. Então eu transitava assim com os moleques mais simples, com os caras mais motorista. Eu gostava dessa. Mas você vê que é divertido fazer isso. Eu não quero ficar só com a turma dos bem de vida. Sim. E nem só com o pessoal que está mais humilde. Eu acho que a gente pode circular e tua linguagem ela vai se adaptando, né? Você vai nossa, então ver o que tem de comum, e a gente tem, acho que essa coisa semelhante ou parecida, que é essa curiosidade, esse trânsito, esse nomadismo, esse desinteresse em se consolidar, em se tornar alguém, um Sherpa, um sensei, um velho caminhante, um velho marujo. Né? Careca barbudo. Careca barbudo, né? Eu tenho uma história que foi hoje considerada como um enorme privilégio. Eu estudei num colégio de muita grana, muito caro, e eu era bolsista. E eu não tive nenhum problema, ao contrário, só tive privilégios em relação a isso, foi ótimo para mim. Mas uma coisa que aconteceu naturalmente, e que bom que aconteceu assim, porque poderia ser de outro jeito, é que eu não tinha vontade de ter coisas. Eu era muito feliz desfrutando delas. Ou seja, eu andei de helicóptero, eu fui em fazendas, eu fui em casas maravilhosas, eu andei em carros com motorista. Eu tinha muito luxo ao meu redor.
E eu não entrar e precisava sair querer dessa. ter aquilo. Eu não precisava ser dono daquele sítio, aquela fazenda, porque eu estava muito feliz em desfrutar. Inclusive, eu lembrava de conversas que eu tinha com amigos que os pais eram os donos. Ah, meu pai... Quando é que tá... Ah, o teu pai está no escritório lá, fim de semana, todo mundo na piscina, e o pai no escritório fechando a conta com o caseiro, o que deu problema de goteira, não sei aonde, ou seja... Eles não tinham problemas, sempre tinham problemas. Eu falei assim, ai, que bom que eu estou aqui na piscina do meu amigo, né? Então, eu acho que também isso foi outro elemento de desapego que me permitiu desfrutar do caminho, de novo, da passagem por. Eu não preciso estar num lugar onde existam as coisas. Eu posso, claro, isso me permite também muito network, muito amigo, muito conhecido. Então, eu continuo, de uma forma ou de outra, desfrutando desses benefícios deles, além dos meus mesmos, mas dos outros. E não tem um interesse nisso. Não, porque é amigo, faz parte, a gente... Então, eu acho que esse é um outro elemento também que eu consigo enxergar como aquele cara lá atrás que tinha o privilégio, sendo bolsista, o privilégio de usufruir de tudo aquilo, nunca teve o desejo de querer ter. O que também diminuiu muito as minhas ambições financeiras, no sentido de, às vezes eu chego a pensar, pô, eu não sou tão ambicioso como aqueles caras. Não mesmo, por circunstâncias não fui, e não estou hoje preocupado, mas teve fases da vida que eu estava. Pô, como é que eu não tenho tanta ambição? Por que eu não quero subir tanto assim? Por que eu não subo a qualquer preço? Né? Porque tinha uns também que subiam a qualquer preço. Né? Agora, também para contrapor, Sensei, tem uma história interessante. Minha filha está com 24 anos e ela, desde os 10 ou 11, ela disse que até antes, pode ser, acredito nela, queria ser arquiteta. Arquiteta. E ela falava, eu falei, legal, eu falei, vai durar 2 meses ou 2 anos e vai mudar, depois vai querer ser, sei lá, médica. Ela quis ser arquiteta, continuou sendo, está fazendo arquitetura, está se formando em arquitetura agora, ela está adorando todo o treinamento, está em Madrid fazendo um intercâmbio, estudando, animada, já está pensando no próximo estágio que vai fazer, como é que ela quer ter o escritório. Então, eu acho que também, para a gente não dizer que necessariamente o propósito é caminhar, não, o propósito é seguir o seu propósito. O propósito é seguir A sua natureza, claro, acho que nossa, acho que não tem nenhuma evangelização aqui, sabe? Que a vida tem que ser livre, nômade. Não, acho que seguir a linha reta, conquistar, adquirir, se consolidar, talvez esse seja o barato. Mas acho que o lance é distinguir essa liberdade de escolha. escolha. Afinal, é o livre-arbítrio que os senhores lá em cima diz, né? Não tem, e o momento para cada coisa. Eu não quero, é aquela coisa que eu falei, não quero que o piloto de avião que me leva, ele resolva ser nômade. Não, eu não vou para Barcelona, não. Eu vou dar uma passada lá na Ilha dos Açores. Vamos para a África do Sul primeiro, depois a gente para, não tenho tempo. Vamos para a Lua. Não, vai ter que chegar. Então, tem super lugar. E eu agradeço, né, a convivência e as pessoas que são absolutamente lineares, não são tão fluidas, né, como a gente está falando. Mas acho que a felicidade, que acho que é um foco aqui, queria deixar duas coisinhas aqui. Uma que talvez o escopo dessas conversas nossas tenha a ver com essa pergunta intrigante, né? Onde está essa felicidade, né, da experiência humana, né? E por que ela não é contínua e não é para todos, né? Onde a gente está errando, né? Por que tem tanto sofrimento? Por que tem tanta gente atrapalhada, né? Não tá curtindo essa magia, né? E outra coisa que se trouxe para cá, essa questão do... Eu tenho uma teoria sobre isso, mas isso gera uma conversa da semana que vem. Vamos lá, mas acho que felicidade acho que é um ponto muito bacana, né? Essa utopia da felicidade que é deliciosa, esse percorrer em direção a uma vida feliz, né? Uma palavra que eu queria deixar aqui, que eu acho que é bonita, que é o enough, é o suficiente, sabe? E você como o nômade, como Sherpa, eu como aqui, como sensei, o que é o mínimo suficiente para viver com conforto, com qualidade, com leveza? Não estou dizendo ter uma vida espartana, né? Uma vida de
tem uma expressão beneditina, né? Estoica, né? Franciscana. Né? Franciscana, né? Não, eu gosto de conforto, eu gosto de morar bem, de comer com qualidade, de tomar um bom vinho, sabe? De me deslocar com liberdade. O que é esse enough? O que é esse suficiente, né? Que às vezes a gente pira, né? E está se acumulando de coisas, depende, são essas coisas que estão impedindo que você adquira, né? Que você toque esse lugar, né? Não, legal. Eu tenho, acho que é um assunto muito legal, que dá muito, muito pano para manga mesmo, mas eu queria só deixar uma pílula, talvez, para que fiquem com vontade de assistir a gente na próxima. Mas queria também para quem não cansou da gente aí. Mas também seria legal ouvir tua opinião. Eu acho, cara, cada vez mais, nessa história do nomadismo, nessa minha busca, eu fui também tentar entender muito dessas coisas que eu digo, onde a gente cometeu o erro primordial, né? Ou o pecado original, segundo a Bíblia, mas o erro primordial. E eu associo isso com a agricultura, não como a culpa da agricultura, mas o período onde, né? Ou seja, então foi lá onde a civilização começou e, portanto, todas as consequências disso. E todas as coisas boas e ruins, né? E antes a gente não é que a gente era um animal como uma gazela, mas a gente era mais parecido com uma gazela do que com o ser humano hoje, no sentido natural da coisa, né? A gente era mais um dos animais da natureza que estávamos lá felizes, aparentemente. Não diria que existia essa ideia de sofrimento e tal. Da mesma forma que eu acho isso, que eu acho que eu consegui pontuar, que acho que a merda toda começou lá, eu não sou daqueles que acha que a gente deveria então voltar a ser Neandertal, né, e viver pelado nas cavernas. Porque eu acho que tem um outro elemento que é a tecnologia que nós geramos, né? Então, o que você fala, que bom que existe avião. Eu não quero ir andando até a Inglaterra, porque eu teria que ir nadando uma parte também, e daria muito trabalho. Então, que bom. Então, essa tecnologia que eu falo transhumano, acho que até falei disso, a gente começou disso. Falamos já do transhumano. Transhumano, agora eu lembrei. Podemos voltar a qualquer momento também ao transhumano, que é muito legal. Não, mas aí só para dizer que, então, para mim são esses dois extremos, ou seja, o erro original e um futuro potencial, que existe uma conexão, uma coisa legal entre a tecnologia e esses desejos do enough. Ou seja, o que nos basta? O que a gente precisa? Não precisa, sem querer viver franciscanamente, o que pode ser efetivamente algo que nos seja bom. E eu sou otimista em achar que isso é possível. Não que a gente... Eu acho que é um caminho, de novo, da civilização, é um percurso, e que às vezes a gente fica também se queixando muito, não, porque a gente está cada vez pior. Se a gente for pensar, essa trajetória, ela teve um erro original lá atrás, que foi a burrice de deixar de ser nômade para ficar atrás de um trigo que tinha um gosto horrível, a papinha dele também era ruim, e achavam que isso é uma coisa boa. Não era. Então, daquilo lá que depois surgiu a fome, surgiu vantagens, redução da mortalidade infantil, blá, blá, dá para falar um monte sobre isso. Mas eu acho que, olhando por um ângulo, a gente foi melhorando, né? E eu acho que, então, essa melhora, essa intenção, essa vontade de o homem ser Deus, né? Essa questão de querer ser o poder, que saia dele, não da natureza, de onde vem a felicidade, que venha de nós a decisão da felicidade, esse caminho que começou errado lá, foi melhorando, estamos chegando a um bom patamar. Onde a gente chega cada vez mais perto da felicidade? Quando a gente volta a ser cada vez mais natural. Não no sentido de pelado na caverna, mas natural. Né? Nossa, isso aí acho que merece para a gente avançar, começar daí, eu acho que é onde a gente se distanciou, não é da natureza, da naturalidade. Exatamente. Então, essas duas palavras me agradam demais. É minha utopia, né? Uma vida com mais naturalidade, no modo de trabalhar, no modo de me relacionar, no modo de me divertir, de produzir, haver naturalidade, né? As conversas serem naturais, não estarem endereçadas a essa meta, né? Aqui a gente conversar, Marcelo, só a gente terminar e não estarmos vendendo nada, eu já acho o máximo, porque para onde eu olho, as pessoas estão querendo vender alguma coisa para você, né? Que você precisa disso. Não estamos vendendo nada, a gente está se colocando no lugar do diálogo natural. Sim. Onde não tem... Mas o que esses dois querem aí? O que esses dois estão querendo? Vai terminar, vai ter que se inscrever aqui em alguma coisa, eles vão ter um livro que eles vão empurrar para você até sábado fazer uma compra com desconto. Nada, velho. A gente está aqui. O nosso objetivo é conquistar 40 territórios ou acabar com o Exército Azul. Esse é o nosso objetivo.
Tirando isso, não tem mais nenhum outro objetivo. Porque tá num formato muito estranho, assim, eu não vejo em tudo, né? A gente está perdendo essa... Perdendo não, a gente tem que estar muito atento, né? A não deixar colar nenhuma coisa sobre essa naturalidade, né? Eu lembro que eu tive o privilégio de ser uns primeiros blogueiros, assim, estou falando 2001, 2002, que foi uma delícia, enfim, foi uma época muito boa da minha vida, muito divertida. Tinha me separado, então também aproveitei muito, consegui, arranjei uma namorada via blog, né? Casamos, enfim, foi um período muito legal da vida, mas aqueles blogueiros daquela época, era isso, era zero interesse de qualquer coisa. O interesse era... Olha... Porque tinha um movimento que parece que... aí a gente retrocedeu realmente. Um movimento que era o sair do broadcast, ou seja, então lá o carinha lá do Jornal Nacional falando para milhões de pessoas, e a tecnologia, a web, fornecendo uma dinâmica P2P, né? Person to person. Ou seja, a gente era publisher, todo mundo era publisher, qualquer um que quisesse era um publisher. Então o blog naquele momento era um poder, dá um poder para a pessoa que a gente não consegue imaginar, e faz tão pouco tempo, 20 anos, parece uma coisa... foi muito revolucionário para a época. Mas eu lembro bem que era isso, era muito foco em conversar, trocar ideias, gente estranhíssima, gente que eu jamais conheceria. A gente fazia umas festas como eu e ela, a minha namorada na época, a gente era os dois blogueiros, a gente era meio um casalzinho famoso, assim, de blogueiro. A gente fazia umas festas em casa que vinham a gente que era tipo, pelos blogs, venham, endereço tal. Imagina, chegava uma galera que a gente não sabia quem era e vinha na nossa casa, e era uma delícia, nunca deu problema. Sempre incrível, toda gente nerd, estranhíssima e tal, né? Mas aí o que aconteceu? Eu fui trabalhar por um outro setor, super dedicado, saí desse mundo, briguei com a namorada, terminamos, enfim. Fiquei uns 4, 5 anos fora disso. Quando eu voltei, em 2006, 2007, para ver o que estava rolando, meu amigo, uma transformação, tudo estava combinado. Então, aquele texto estava escrito de tal jeito para vender tal coisa e tem que ter no mínimo 1.500 caracteres, porque senão o Google não localiza. Eu falei, cara, cadê a poesia? Cadê o universo? Cadê os gatinhos do Instagram, né, velho? Então, eu tinha quero... foto de gatinho, foto de cachorro, de coisa... Cara, agora virou um shopping center, assim, de tudo. A gente caiu numa cilada, assim, digital muito louca. A gente vai ser os dois velhos que vamos continuar liricamente, não fazendo nada de útil, mas passando-lo bien, como se diz aqui na Barcelona, passando-lo bien. Acho que é isso. Se você se perguntou aqui, quem está assistindo, né? O que esses dois estão querendo, né? Eu acho que isso aí até revela assim aonde que você, caro telespectador, né? Mora. Você quer saber para onde as coisas estão indo. E talvez não tenhamos essa resposta. E que tal viver sem uma resposta de o que queremos? Não queremos nada. Já acabou aqui. Ela se consumiu aqui o que nós queremos. Que é estarmos um na presença do outro, agradável, inteligente, divertida. Isso aqui é alimento precioso para mim, Sherpa. Para mim também. Se ninguém assistir, a gente está se divertindo. Mas porra, isso aí tem coisa, né? Acho que não é para alguém, né? A gente somos os primeiros consumidores dessa conversa. Sim, total. Primeiro, se tiver mais uma pessoa, mais 2 pessoas, 3, tá ótimo, não sabe? Não aí já começa a vender uns produtinhos. Sob medida. Se sem uma pessoa, a gente faz customizado um produto para uma pessoa. Muito bom, meu amigo. Bom, eu vou anotar aqui, então, que na próxima, a gente, pela primeira vez na saga do Sherpa e do Sensei, teremos uma pauta natureza e naturalidade. Natureza e naturalidade, olha. Né? Esse é o tema. Primeira vez um tema no nosso encontro. Mas não, acho que é um belíssimo tema. Acho que é para lá que eu remo, sabe? Maravilha. É para lá que eu quero ir perto de gente como você, assim, que também está nessa nossa vibe aí, maluca. Muito bom, querido. Eu vou fechando aqui. É isso, né? A gente precisa falar alguma coisa. Até aquelas coisas que falar de... A gente nunca fala, né? Curte aqui, aperta ali, tem o negócio do sininho lá,
Inscreva-se aqui, lembrete para você, né? Exatamente. Nossa, mãe, não tem nada, você não precisa fazer nada, não precisa comentar, não faça inscrição em nada, tenha um bom dia, tenha uma boa noite, desfrute do seu caminhar. Exatamente. Esse é o nosso. E fica assim. Queridão, beijo. Nos falamos então na próxima. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Valeu. Muito bom sempre, hein?